Deixa eu iniciar a gravação aqui. Então, gente, boa noite. A aula de hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tentando revisar alguma teoria sobre a primeira unidade de geometria plana. O professor Walter me passou que ele não chegou a ministrar produto misto, né? Ele parou em produto vetorial. Então, vou concentrar as questões em produto escalar, produto vetorial, soma de função, ou de função de soma e subtração de vetores, o conteúdo da primeira unidade sem produto misto, tá certo? Quando vocês ainda eram meus alunos, eu fazia questão sempre de frisar, por exemplo, que o que a gente estuda em geometria analítica é apenas uma outra linguagem para resolver questões que a gente já saberia resolver por geometria plana, certo? Por exemplo, cálculo de área. Claro que as informações são outras, você não dá os pontos, mas você sabe uma fórmula para cálculo de área, base vezes altura sobre 2. Em geometria analítica, como é que você encontra a área de um triângulo, conhecendo os vértices desse triângulo, certo? Então, vamos resolver uma questão como essa, e aí eu vou revisando com vocês qual é a teoria que responde esse tipo de questão, tá certo? Tá vendo se minha mesa resolve funcionar aqui. Vocês saberiam, se a prova fosse hoje, qual é que seria a teoria que responderia essa questão? Calcula a área do triângulo de vértices A, B e C. Primeira coisa, responda aí no chat. Esse A, B e C são pontos ou são vetores? Esse A, B e C são pontos. Muito bem, Ivanildo, são pontos. Por quê? Porque não tem o sinalzinho de vetor aqui em cima, certo? Então, eles são pontos. Então, a primeira coisa a se construir aqui são os vetores. Então, você pode construir o vetor AB. Ah, professora, mas eu quero BA. Tudo bem, é o oposto a ele, não tem problema. Então, a gente vai construir o vetor AB, construir o vetor AC. Ah, professora, mas eu quero esse outro aqui. Tudo bem também, não tem problema. Quer construir os três vetores? Construa os três vetores, AB, AC, E. E aqui eu construo qual, professora? B, A, B, C ou CB? Não tem problema. Só vai ter interferência no sentido se por um acaso fosse pedido o ângulo A aqui. Então, se ele pedir um ângulo, o ângulo referente a A. Então, você tem que fazer a fórmula do ângulo AC com AB, ou AB com AC, a ordem não importa, mas teria que ser com origem A. Se for o ângulo C, tem que fazer CA e CB. Se for o ângulo B, tem que fazer BC e BA. Então, se pedir por um acaso o ângulo, tem que ser os vetores construídos a partir do ângulo que você quer. Tudo bem? Compreendido isso? Mas, como está pedindo cálculo de área, você pode fazer qualquer um deles. Eu, inclusive, quero aproveitar a questão para fazer diversas outras coisas, além do cálculo de área. A mesma questão, a gente pode pedir diversas outras coisas. Bora, mesa, resolva funcionar, que eu preciso de vocês. Então, construam aí para mim, vão construindo para mim o vetor AB e AC a partir desses pontos. 1, menos 1 e 1, 2, menos 1 e 4, e menos 1, menos 3 e 3. A partir desses pontos, vão construindo o vetor AB e AC. Vocês já sabem construir vetor. O vetor AB é B menos A, né? Então, basta você subtrair o B menos A, que você vai ter o vetor AB. Que houve com essa mesa que ela não está me dando suporte. Só ver se a mesa resolve funcionar. Ah, ela vai funcionar. Certo? Então, enquanto a minha mesa aqui resolve funcionar, meu computador está ficando lerdo para a quantia de coisa que eu tenho. Vão construindo aí os vetores AB e os vetores... Pronto. E os vetores AC, que eu vou copiar a questão para Ctrl+C, para esse ambiente aqui, Ctrl+V. Eu não sei por que ele está aparecendo... esse negócio em cima.
Bora, mesa, resolva funcionar. Ó, agora. Pronto. Vamos ver. Tá com um bugzinho. Mas vamos ver se ela dá certo. Deixa eu começar a trabalhar aqui. Tecnologia. Me ajuda. Vocês já construíram, gente, os vetores AB e AC a partir desses pontos? Se vocês quiserem me colocar aí no chat, coloque aí no chat para mim. É o tempo que eu vejo se eu consigo limpar isso aqui. Bora, mesa, resolva funcionar. Vamos lá, eu vou ficar com esse rabisco aí. Então, não estou conseguindo copiar e colar a questão, Ctrl+C. Ctrl+V, vamos ver se eu consigo. Copiem para mim, gente, que eu não consigo. Os pontos aqui do lado, só para poder conseguir copiar para a lousa, 1, menos 2 e 1, né? 1, menos 2 e 1. 1, menos 2 e 1. O ponto B. Ponto B. 2 menos 1 e 4. Obrigada, Ivanildo. E menos 1, menos 3 e 3, porque aí eu conseguiria... Eu não sei o que é isso que está aparecendo. Eu não quero isso. Oh, meu Deus. Ah, pode ser que agora ela dê certo. Criar um quadro novo. Pronto, acho que agora ela vai dar certo, gente. Se eu consigo copiar agora. Ctrl+C. Ctrl+V. Não. Então, eu tinha os pontos 1, menos 2 e 1. O ponto B, 2, menos 1 e 4. E o ponto... E o ponto C, que está aí agora, ela resolveu copiar. Menos 1, menos 3 e 3, certo? E ele pede para calcular a área desse triângulo. Como eu falei, isso aqui são pontos. Por que que não são vetores, professora? Porque para ser vetores, você precisaria estar sinalizado com as setinhas de vetor, ok? Então, elas não são vetores, são pontos. Então, eu tenho um triângulo A, B, C, com esses pontos de coordenadas. Eu preciso de quê? Eu preciso dos vetores AB. Como é que eu construo o vetor AB? Eu faço final menos inicial. B menos A, certo? Então, se eu fizer B menos A aqui, vai ser quem? 2 menos 1, que dá 1. Menos 1, menos 2, ok? Ó, menos 1, menos 2, que vai dar menos 1 mais 2, que dá 1 positivo, ok? Esse 1 veio de menos 1, menos 2, ó. Então, isso ficou menos 1 mais 2, que isso deu 1 positivo, tudo bem? E 4 menos 1, que dá 3. Do mesmo jeito, eu preciso de AC, e aí, o que é AC? C menos A. Não sei o que é isso. Eu não quero isso, minha gente. C menos A. E aí, C menos A vai dar quanto, gente? Vai dar menos 1, vai dar menos 2. Tem gente que coloca 0 aqui. Gente, se vocês errarem a construção do vetor, você já erra a questão toda, porque você erra um item aqui. Então, gente, ó, menos 1, menos da fórmula 1, vai dar menos 2, tá bom?
Menos 3, menos 2, é do mesmo jeito que vai ficar aqui, né? Então, isso vai dar menos 1 agora. Vai passar o tempo todo me atrapalhando. 3 menos 1, isso vai dar 2, ok? E aí, com os vetores em mãos, qual é a teoria que vocês estudaram para cálculo de área de um triângulo? O professor Walter deve ter dito que a área de um paralelogramo determinado por dois vetores de mesma origem, se a gente constrói um paralelogramo aqui, eu vou construir com outra coisa, a área desse paralelogramo aqui, ó, a área do paralelogramo é exatamente o módulo, porque a área é um número, o módulo é um número, o módulo do produto vetorial entre AB vetorial AC. Então, se eu fizer o produto vetorial de AB com AC, deixa eu ver o que é isso aqui, para onde é que isso aqui me leva, ver se me para. Insira sua senha. E eu lembro. Isso não vai deixar eu dar aula, não. E aí, gente, isso aqui é a área do paralelogramo, certo? Professora, paralelogramo. Professora, não está pedindo do paralelogramo, está pedindo do triângulo. Mas a metade do paralelogramo é o triângulo que eu quero. Então, basta eu pegar isso aqui e dividir por 2. Tudo bem até aí? Então, o que eu tenho que fazer? O produto vetorial de AB com AC. Entendida a teoria, gente? Então, ó, a área do triângulo que eu estou atrás é essa fórmula aqui. E como é que eu faço essa fórmula aqui? E como é que eu faço para encontrar um produto vetorial? Lembre que o produto vetorial dá como resposta um vetor. Por isso que eu preciso do módulo, porque o módulo é o tamanho do vetor. Então, é o tamanho do vetor obtido do produto vetorial de A com B. Esse número que corresponde ao tamanho desse vetor coincide exatamente com a área desse paralelogramo. Como eu quero só a metade dele, eu divido por 2. Como é que eu faço um produto vetorial de AB vetorial AC, gente? Eu coloco o AB aqui, deixa eu pegar ele, 3, menos 2, menos 1, 2, e escrevo IJK para completar a matriz 3 por 3. Eu não sei como é que vocês fazem, a maneira mais comum de fazer é repetir essas duas colunas aqui. Então, eu vou fazer assim, repetindo as duas colunas. Menos 1. Deixa eu trocar a caneta de cor. Então, aí eu faço 3 diagonais aqui. Aqui vai dar quanto? 2i. Quando eu fizer com esse aqui, ó, menos 6j. E aqui vai dar menos k. Desculpa a letra. Quando eu fizer voltando, lembre que eles mudam de sinal. Então, quando eu faço voltando esse, com esse, ó, eu vou ter o quê? Menos 2j, dá 2j, mas a gente troca de sinal. Aqui vai dar quem, ó? Menos 3i, mas eu troco de sinal, vai ficar mais 3i. E aqui vai dar menos 2k, mas eu troco de sinal, mais 2k. E o que eu faço? Esse i, esse j, esse k é justamente para orientar, ó. Então, 2i com 3i vai dar 5i. 5i. Quanto ij, gente? Menos 8j e 1k. Ok? 1k. Sendo assim, o vetor obtido do produto vetorial é 5 menos 8, 1. Tudo bem? Mas o produto vetorial é um vetor. Observe que a gente encontrou um vetor. Mas um vetor não é um número, não é uma área. Então, o que a gente tem que calcular? O seu módulo. E como é que a gente calcula o módulo? Raiz quadrada. Então, o módulo de AB vetorial AC é a raiz quadrada da soma dessas coordenadas ao quadrado. Então, 5 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25,
8 ao quadrado é 64, e 1 ao quadrado é 1. 64 com 1, 65, com 25 vai dar 90, né? Que isso aqui dá 65, 70, 90. Raiz de 90. Isso é, agora sim, o número correspondente ao módulo do produto vetorial. Isso aqui seria a área do paralelogramo, se tivesse sido perguntada a área do paralelogramo. Mas como perguntou a área do triângulo, eu tenho que pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. Então, a área do triângulo é raiz de 90 dividido por 2. Professor, eu posso fazer o seguinte, 9 vezes 10 é 90, e tirar a raiz de 9, que é 3, e ficar com 3 raiz de 10 sobre 2? Pode, sem problema nenhum, certo? 3 raiz de 10 sobre 2. Então, como foi que a gente construiu a área do triângulo solicitada aqui na questão? Verificamos que tratava-se de pontos, tem aluno que erra e vai direto aqui e faz o produto vetorial com esses 3 pontos, aí fica completamente errada. Por quê? Primeiro, porque usou pontos, não usou vetores. Segundo, porque o produto vetorial é só entre 2 vetores, e a gente completa com esse IJK para me dar a direção do vetor. Para encontrar um número, e esse número corresponde exatamente à área do paralelogramo. Como foi pedida a área do triângulo, divide por 2. Deu para entender a questão? Dúvida? Já sabiam essa teoria? Vamos ver, a questão está resolvida, eu acho que no livro, ó. Sim, já sabia. Então, ó, como eu não sei o que vocês já construíram, ó, tá aqui resolvida no livro, ó, a C, encontramos 5 menos 8, 1, calculamos o módulo e dividimos por 2, tá certo? Ok, gente? Depois eu vou aproveitar a mesma questão e perguntar outras coisas. Se tivesse perguntado, em vez da área desse triângulo, tivesse pedido para classificar esse triângulo quanto aos lados. Professora, eu não lembro disso, não. Isso é ensino médio. Classificação do triângulo quanto aos lados é se ele tem 3 lados iguais, ele é equilátero, 2 lados iguais, ele é isósceles, ou 3 lados diferentes, ele é equilátero, ou ele é escaleno, desculpa. Como é que você, de novo, usa a geometria analítica para responder uma pergunta de geometria plana? Volto a dizer, lá no começo eu dizia, a geometria analítica é só uma nova linguagem. Então, se a gente usasse essa mesma questão e a pergunta foi, classifica o triângulo quanto aos lados, a gente tinha que saber o quê? O tamanho de cada lado desse, para a gente ver se tem 2 lados iguais, se tem 3 lados iguais ou se tem 3 lados diferentes. A gente tem que fazer o quê? Calcular o módulo do vetor AB, porque quando eu calculo o módulo do vetor AB, eu descubro esse tamanho aqui, ó. Aqui é exatamente o módulo do vetor AB, aqui é o módulo do vetor AC, e aqui é o módulo do vetor CB ou BC, porque o módulo é o mesmo, só muda o sentido, né? Eu vou fazer CB, tá certo? Observe que a B e a C já estão formadas. E como é que a gente calcula o módulo? A gente já calculou o módulo aqui, ó, nesse instante. Então, o módulo é a raiz, o módulo de AB. Fazer a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, e 3 ao quadrado, que é 9. Eu ficava com o quê? Raiz de 11. Aqui, eu tinha que fazer o módulo de AC, que ia dar quem? Raiz quadrada de menos 2 ao quadrado, que dá 4. De 1 ao quadrado, que dá 1. E de 2 ao quadrado, que dá 4. Isso vai dar 9. Vai dar raiz de 3. Já tem 2 lados diferentes, então equilátero ele já não é. Ele pode ter um outro lado igual a esse, que vai dar escaleno, igual a um desses dois. Desculpa, que vai dar isósceles. Ou se der outro número diferente, os 3 lados diferentes, ele é escaleno, tá certo? Então, vamos fazer aqui o CB. Quem é CB? CB é B menos C. Então, é B menos C. 2
Menos menos 1, isso vai dar 3, ok? Então, não errem a formação. Menos 1, menos menos 3 vai dar mais 3, então, menos 1 mais 3 vai dar 2. E 4 menos 3, isso vai dar 1, ok? Então, o módulo de CB seria a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que dá 9, 2 ao quadrado, que dá 4, e 1 ao quadrado, que dá 1. Isso dá raiz de 14. Os três são diferentes, então, como os três lados têm medidas diferentes, esse triângulo é um triângulo escaleno. Estou trocando tudo, estou trocando tudo hoje. É um triângulo escaleno. As três medidas diferentes. Ok, gente? Deu para entender? Se tivesse pedido o perímetro desse triângulo. Andréa, como assim Pode raiz ser. de 14? Eu só fez somar as raízes? Não, mulher. Um aqui, ó. Eu estou tirando o módulo de CB. 3 ao quadrado, que é 9. 2 ao quadrado, que é 4. E 1 ao quadrado, que é 1. 1 mais 9, né? 10. 10 com 4, 14. Raiz de 14. Ah, tá. Pelo que foi. Do Obrigada. mesmo jeito que aqui deu raiz, isso não é um 3, não. Isso não é. Aqui tem um erro, né? Isso não é raiz de 3. Isso é 9, que a raiz de 9 é 3. Então, isso é 3 positivo. Não raiz de 3, né? E aqui é raiz de 11, que é 10 mais 1, 11, tá bom? Ok? Como os três lados. Se por um acaso tivesse dado 3 aqui também, eu teria dois lados iguais, o triângulo seria isósceles. Se os três lados fossem iguais, o triângulo seria equilátero. Tá bom? Se tivesse pedido o perímetro, o que é um perímetro de um triângulo? É a soma dos três lados. Então, é quem? Raiz de 11 mais 3 mais raiz de 14. Professora, não tem como somar. Não, porque raiz a gente só soma se ela tem o mesmo radical. Então, o perímetro é esse valor, mais esse valor, mais esse valor. Certo? Então, ó, observe que a gente fez nessa mesma questão a área, o perímetro, a classificação quanto aos lados. A gente pode perguntar ainda qual a medida do ângulo correspondente a A aqui. A teoria que vocês estudaram também dá para explorar ângulo. Tudo bem? Gente, ó, se tudo isso vocês já souberem, que vocês quiserem outras dúvidas, vocês vão perguntando. Eu estou geralmente dando o norte das principais coisas da teoria, tá bom? Vamos calcular o ângulo ali relativo a A. Qual é a teoria que a gente tem para ângulo? Lembre que a teoria para área é produto vetorial. A teoria para ângulo é produto escalar. A gente sabe que o cosseno de um ângulo é o produto escalar entre os vetores que compõem esse ângulo. Então, deixa eu botar aqui, ó. Vou só fazer uma revisãozinha. U e V, e o ângulo entre U e V, então, vai ser U escalar V sobre módulo de U, módulo de V, tá certo? Como eu quero aqui relativo ao ângulo A, isso vai se transformar em quem? Em cosseno do ângulo A, vai ser igual a quem? Vai ser igual a AB, o vetor AB, escalar o vetor AC, sobre o módulo de AB, vezes o módulo de AC. Tá certo? Isso tudo a gente já tem, ó. O módulo de AB a gente acabou de calcular nesse instante, ó. Quem é o módulo de AB? O módulo de AB é a raiz de 11. Ó, o módulo de AB aqui, ó, raiz de 11. E o módulo de AC é 3. Então, vamos botar aqui. Aqui embaixo a gente já tem as informações, ó. Então, eu já sei aqui embaixo, ó. Uma é raiz de 11, já foi calculado no item anterior, e a outra é raiz de... Desculpa, só boto raiz de 3. 3. E se eu fazer agora o quê? O produto escalar. Observe, ó, que aqui é produto e aqui é produto. Mas são produtos diferentes. A resposta desse produto é um vetor, por isso que o nome dele é produto vetorial. Olha aqui a resposta dele. 5 menos 8 e 1.
A resposta agora é produto escalar. No primeiro dia de aula com vocês, eu fiz a diferença entre escalar e vetorial, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então, grandezas, como eu tenho um produto escalar, a resposta é um número aqui de cara, certo? E como é que eu obtenho esse número obtido do produto escalar? Eu vou fazer lá do lado, porque as informações estão lá, e eu trago depois a resposta para cá. Então, eu quero agora o produto escalar entre AB e AC. Vou pegar um pincel de outra cor, que a coisa está meio poluída aqui. Mas vamos lá, ó, vou trazer para cá. Eu quero AB escalar AC. O produto escalar multiplica coordenada a coordenada e depois soma o resultado. Eu vou fazer devagarzinho. Então, vai ser 1 que multiplica menos 2. Aqui, ó. 1 que multiplica menos 2. Somado com 1 que multiplica menos 1. Só para lembrar. E 3 somado com 3 que multiplica 2, ó. Multipliquei coordenada a coordenada e depois somo tudo, ó. As coordenadas de AB com as coordenadas de AC. Isso dá quanto, ó? Isso dá menos 2, menos 1, mais 6. Isso dá menos 3 mais 6, isso dá 3 positivo. Então, ó, AB escalar AC, isso dá 3. Esse 3 pode simplificar com esse 3. Isso vai ficar quanto? O cosseno do ângulo A é 1 sobre raiz de 11. Ou, isso aqui já está a resposta. Se você quiser racionalizar só por costume de não trabalhar com radical embaixo, o cosseno do ângulo A é raiz de 11 sobre 11. Mas a pergunta não pediu o cosseno do ângulo, pediu o ângulo. Como é que a gente diz que é o ângulo? O ângulo é o arco cujo cosseno é esse valor. Então, a gente diz, ó, que o arco... Desculpa. Escrever. Que A é igual ao arco cosseno de raiz de 11 sobre 11. Ó, o que eu escrevi aqui? Que esse ângulo... Né, o cosseno desse ângulo que tem esse valor, então quer dizer que esse ângulo tem como arco o cosseno desse valor, tá certo? Então, o valor que der aqui, você diz que esse ângulo tem o arco cosseno raiz de 11 sobre 11. Então, na mesma questão, a gente explorou área, perímetro, classificação quanto aos lados e ângulo, tá bom? Acho que eu vou mudar de questão. Acho que essa questão aí eu já explorei bastante. Então, vamos voltar aqui para o livro e sugerir uma outra. Lá no final tem umas questões. É na página... Pronto, a partir daqui tem umas questões. Gente, tem umas questões... Ó, aqui, ó, determinar os ângulos do triângulo de vértices A, B e C. Então, aqui, do mesmo jeito que eu fiz o ângulo em A, aqui vocês vão fazer o ângulo em A, em B e em C, certo? Tem umas questões que pedem, não lembro mais qual é a questão, que pedem... Esses aqui, gente, ó, só para lembrar vocês. Ele te deu aqui vetores já prontos, U, V e W, não são pontos, são vetores. No item A, o que você vai fazer? Vai fazer W vetorial V, vai obter um vetor. Então, aquela matriz completando com IJK e os valores de W e os valores de V. Aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa, só que não é com W. É com vetor obtido da subtração de W menos U. Então, você tem que fazer primeiro W menos U
e depois o produto vetorial. Do mesmo jeito aqui, você vai fazer, primeiro somar U com V, depois subtrair U com V, e fazer o produto vetorial entre os dois que você obteve. E assim você vai trabalhando todas as relações que você já tinha trabalhado, ó. Dobrar o valor de U, dobrar o valor ou triplicar o valor de V e fazer o produto vetorial. Então, todos esses A, B, C e D tem como resposta um vetor, gente. Observe que em E não tem como resposta um vetor. Ó. O que ele quer em E? Ele quer U vetorial V, certo? Então, o vetor obtido de U vetorial V, e ele quer esse mesmo U vetorial V, que você faça o produto escalar de um vetor por ele mesmo, ó, porque não é o mesmo? Então, se U vetorial V, por exemplo, você tiver encontrado 1, 2, 3, então vai ser 1, 2, 3, escalar com 1, 2, 3. O que é o produto escalar? É esse que a gente acabou de fazer. Multiplica a coordenada e soma. Então, o item observe que a última pergunta dele é um produto escalar. Então, essa resposta do item E é um número. A resposta do A, B, C e D é um vetor. E aí vocês têm que ter consciência disso, né? Ó, aqui a resposta é um vetor, aqui a resposta é um vetor, aqui a resposta é um número. Ó, você faz o vetorial, depois você faz o escalar. Então, a resposta é um número, tá certo? E aqui a resposta é um número. Você faz essa soma desses vetores, dá um vetor. Aqui você faz o vetorial, dá um vetor. E depois ele pede o escalar entre eles, dá um número. Tá certo, gente? Dúvida? Deixa eu fazer. Pronto. Tá aqui a questão que eu estava querendo mais ou menos, ó. Determine o vetor simultaneamente ortogonal a 2A mais B. Pronto. Deixa eu copiar essa 45 aqui. Ctrl C. A lousa resolveu funcionar, graças a Deus. Gente, determine um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores tais e tais. Primeira coisa, sendo A e B esses vetores aqui. Primeira coisa, encontrar esse vetor e encontrar esse vetor, porque ele não está pronto. Então, o que eu tenho que fazer? Dobrar o A. O dobro de A fica quanto? 6 menos 2 e menos 4, não é isso? Se eu multiplicar por 2 aqui. E aí eu tenho que pegar esse valor e somar com o de B. 1, 0 e menos 3. Somar mesmo. Então, eu tenho o quê? 7. Desculpa, aqui eu já estou 2A mais B. Já estou fazendo tudo, né? Primeiro eu fiz o 2A e agora eu já estou somando com B. Então, isso vai ficar... Como é que soma vetores? Soma coordenada a coordenada. Então, vai dar 7 menos 2 e menos 3, menos 4, menos 3. Professora, por que dessa vez você não fez menos 4, menos 3? Porque a gente não está construindo o vetor. A gente está somando. Então, soma coordenada a coordenada. Então, menos 4 com menos 3, isso vai dar menos 7. Tudo bem? Então, esse é esse vetor aqui. E agora vamos construir o B menos A. B menos A é quem? O B, 1, 0 e menos 3, menos o A, que é 3, menos 1 e menos 2. Agora sim, eu tenho 1 menos 3, vai dar menos 2. Eu tenho 0 menos 1. Então, esse menos com esse menos vai virar mais. Como 0 é nada, então eu vou ficar com mais 1. Tá certo, gente? E menos 3, de novo, menos 2. Então, menos 2 vai dar mais 2. Menos 3 mais 2, isso vai dar menos 1. Não pode errar na formação dos vetores. E aí, ele quer um vetor simultaneamente ortogonal a esses dois vetores aqui. Certo? Como é que eu construo um vetor simultaneamente ortogonal a eles dois? Vocês lembram na teoria que vocês estudaram quem é que dá esse vetor simultaneamente ortogonal? O primeiro
Primeiro, professor, eu não sei nem o que diabo é esse simultaneamente ortogonal. Essas palavras aí, para mim, é grego. Pois vamos entender o que a questão quer. Você tem esses dois vetores aí, é sempre possível botar os dois com a mesma origem, porque é sempre possível deslocar. E o que ele quer? Ele quer que você construa um terceiro vetor, de modo que esse terceiro vetor forme um ângulo de 90 graus com esse, 2A mais B, e com esse que é B menos A. Ele quer que esse terceiro vetor forme um ângulo de 90 graus, ser ortogonal é formar um ângulo de 90 graus. Ele quer que esse vetor forme um ângulo de 90 graus com esse, e ao mesmo tempo forme um ângulo de 90 graus também com esse outro vetor. Vixe, professora, como é que eu vou encontrar esse vetor que é simultaneamente ortogonal, ou seja, forma ângulo de 90 graus com os dois vetores ao mesmo tempo? Existe uma propriedade de produto vetorial que garante isso. O produto vetorial entre dois vetores dá sempre um vetor com essa característica. Se você não errar a conta do produto vetorial, é até uma maneira de você conferir se a conta do produto vetorial está correta. É verificar se ele é ortogonal aos vetores que compõem o produto vetorial. Vou usar a conta que a gente já tem da questão passada para mostrar isso para vocês, ó. Quando a gente fez aqui o produto vetorial desses dois vetores, a gente obteve o quê? A gente obteve 5, menos 8 e 1. O que eu estou dizendo? Esse vetor obtido do produto vetorial, ele é simultaneamente ortogonal a esse, 1 e 3, que era o vetor AB, e a esse, menos 2, menos 1 e 2. Professora, como é que você garante isso? Que ele é simultaneamente ortogonal aos dois. Ele forma um ângulo de 90 graus com os dois. Forma. Vamos lembrar qual é a regra que me dá a ortogonalidade entre dois vetores. Dois vetores são ortogonais se o produto escalar entre eles der zero. Certo? Então, ó, se eu fizer o produto escalar entre esse vetor, que é o vetor AB, e esse que foi obtido do produto vetorial, ou seja, se eu fizer o escalar entre 1, 1 e 3, 5, menos 8 e 1, obrigatoriamente tem que dar zero. Por quê? Porque o vetor obtido do produto vetorial tem que formar um ângulo de 90 graus. E para formar um ângulo de 90 graus, o produto escalar tem que dar zero. Vamos ver. 1 vezes 5 dá 5, 1 vezes menos 8 dá menos 8, e 3 vezes 1 dá 3. Quando eu somo tudo, isso dá 3 mais 5 dá 8, menos 8, isso dá 0. Eu já sabia que dava 0, porque o vetor obtido do produto vetorial forma um ângulo de 90 graus com os vetores que compõem o produto vetorial. Também dá 0 em relação ao outro. Ó, vamos pegar quem é o outro aqui. Menos 2, menos 1 e 2. Menos 2, menos 1 e 2. Quando eu fizer o escalar com 5, menos 8 e 1, que é o vetor obtido do produto vetorial, deixa eu circular ele aqui, ó. Eu estou fazendo o produto vetor, ó. Esse foi o vetor que eu obtive do produto vetorial entre esses dois. Certo? Vocês estão me acompanhando, gente? Me interrompam qualquer coisa. Professora. Ó, não é menos 1, não, tá errado, né? É 1 aqui. É 1. Ô, Andréa! É 1. Então, gente, quando eu fizer o produto escalar de novo, ó, 2 vezes 5 dá 10, menos 10, né? Menos 1 vezes menos 8 dá mais 8, que menos com menos dá mais, e 2 vezes 1 dá 2. 10 menos 10, isso dá 0. Então, é uma característica do produto vetorial. Ele formar um ângulo de 90 graus, tanto com... Olha, cadê minha questão? Tanto com... Vai estar aqui. Ele formar um ângulo de 90 graus com os dois vetores que compõem o produto vetorial. Então, gente, se eu quero um vetor que forme 90 graus com esse e forme 90 graus com esse, que é o que a questão pede, ser simultaneamente ortogonal aos dois, perdi a questão, não foi, Letícia? Então, basta eu fazer o produto vetorial entre esses dois vetores, que é entre esses dois que a gente acabou de construir aqui. No momento que eu faço o produto vetorial entre eles dois, eu respondo a questão, certo? Então, vamos lá. E
JK, 7 menos 2 e menos 7, menos 2, 1 e menos 1. O que a gente vai fazer? Repetir as duas linhas aqui do lado, e 7 e menos 2, J menos 2 e 1, e fazer o produto vetorial, que é o determinante aqui. Então, isso vai dar menos com menos dá mais, né? 2i. Aqui vai dar menos com menos dá mais, de novo, 14j. E aqui vai dar 7k. Ok? Aí a gente vai voltar. Lembrando que voltando troca de sinal. Então, eu vou ter menos 7j, trocando de sinal, mais 7j. Aqui a gente vai ter de novo menos 7i, trocando de sinal, mais 7i. E aqui a gente vai ter menos com menos dá mais, 4k, trocando de sinal, menos 4k. Depois que você ensinou a fazer daquele outro jeito, nunca mais fiz assim. Em cima e embaixo, né? Letícia já foi minha aluna em outras épocas. Foi, eu desaprendi desse jeito e só sei fazer do outro. Ah, bom, Letícia, sem problema. Eu que aprendi com os alunos fazer assim, porque eu sei que eles fazem assim. Então, vamos lá. 2i. Onde é que tem i de novo? Aqui, ó. 7i. Então, eu tenho 9i. O j, eu tenho 7... desculpa. 14j aqui, com 7j aqui, eu vou ter 21j. E eu vou ter 7k aqui, tirando 4k, eu vou ter 3k. Professora, esse vetor tem suas coordenadas todas múltiplas de 3. Eu posso simplificar por 3? Pode. É o mesmo vetor, só diminuído de tamanho, mas não importa. O que você quer é ortogonalidade, não muda a ortogonalidade. A gente vai até ver isso, a gente vai conferir. Então, se eu dividir tudo por 3, isso vai ficar 3, 7 e 1. Então, esse vetor aqui, obtido do produto vetorial entre 2A mais B, vetorial B menos A, ele é simultaneamente ortogonal a 2A mais B e B menos A. Vamos conferir se ele é simultaneamente ortogonal. Como é que a gente confere? A gente faz ele escalar com esse e escalar com esse outro, né? Um de cada vez. Tem que dar 0. Então, lembrando que esse aqui... Desculpa, são menos 2. Que esse aqui é o 2A... É menos ou é mais? É mais, né? Mais B. É mais B. E esse aqui é o B, letra horrível, menos A, certo? Então, só para ficar mais perto aí, para a gente enxergar. Então, ó, se eu fizer esse resultado aqui, escalar com 7, menos 2 e menos 7, e menos 7, isso tem que dar 0. Vamos ver, ó, isso dá 21. Isso dá menos 14 com menos 7. 14 com 7 dá menos 21, que zera. E se eu fizer de novo com o outro vetor, e escalar com esse aqui de baixo, que é menos 2. Menos 2. 1 e menos 1, tem que dar 0, certo? Se não der, porque você errou conta. Então, vamos lá, isso vai dar menos 6. Isso vai dar 7 positivo, isso vai dar menos 1 com 7, isso vai dar 0, como a gente já tinha visto, certo, gente? Então, esse vetor aqui, isso aqui é só para mostrar a vocês. Então, esse vetor aqui é o vetor que você estava atrás, simultaneamente ortogonal. Esses produtos escalares é só para mostrar que realmente eles são simultaneamente ortogonal. Ele forma porque quando o produto escalar entre dois vetores é 0, quer dizer que o ângulo entre esses dois vetores é 90 graus, certo? Então, por isso que ele é simultaneamente ortogonal. Deu para entender? Me dei algum sinal. Deu sim. Eu ia escrever aqui, mas é porque é lento que só para até eu chegar nas mensagens.
Os demais estão acompanhando bem, querem fazer alguma pergunta, querem sugerir alguma questão. Então, a gente já aprendeu hoje, gente, que o produto vetorial serve para calcular a área de paralelogramo, serve para calcular a área de triângulo, basta. O módulo do produto, quando é relacionado à área, é número, então ele tem que se transformar num módulo. Então, o módulo do produto vetorial serve para calcular a área do paralelogramo, a divisão dele por 2 é a área do triângulo, e também o produto vetorial gera vetores simultaneamente ortogonal aos 2 vetores que compõem o produto vetorial, tá bom? Essa questão, ela ainda pode ser enfeitada também como a outra. Então, além de pedir um vetor simultaneamente ortogonal, gente, ele pode determinar o tamanho do vetor do jeito que você quer, que o professor quiser. Tipo, eu já botei em provas minhas, encontre um vetor simultaneamente ortogonal a outros 2 vetores. A gente acabou de fazer uma questão desse tipo. Faço um de paralelismo? Faço. Então, só voltando ao enfeite dessa questão. A gente pode pedir encontre um vetor simultaneamente ortogonal a 2 vetores, cuja o tamanho dele seja o ano que a gente vive. Então, eu quero um vetor simultaneamente ortogonal a 2 vetores, que o tamanho seja 2021. Vixe, professora, como é que eu vou achar isso? Pode ser o tamanho que eu quiser. Eu já pedi o tamanho da idade de vocês. Já pedi o tamanho do número do pé de vocês. Eu posso pedir a data de nascimento de vocês, o que você quiser. Pode ser do tamanho que eu quiser, certo? Só que para não... Vou usar aqui um tamanho específico. Vamos melhorar essa questão e vamos dizer, determine um vetor simultaneamente ortogonal de tamanho... Eu vou botar em forma de escrita, para não precisar escrever com pincel. Vamos lá. De tamanho... Eita, eu fiz foi diminuir o zoom. E o zoom é a única coisa que eu não sei mexer nessa lousa. Olha! Ah, voltou. Então, aprendeu agora. Foi, eu não sei não. Então, gente, vou botar aqui de tamanho 10, certo? Então, ele quer que o tamanho seja 10, não 16, 10. Se a questão fosse, encontre um vetor simultaneamente ortogonal a esses 2 vetores de tamanho 10. Como é que você responderia a questão? Do mesmo jeito. Você primeiro encontraria um vetor simultaneamente ortogonal, que já foi encontrado esse daqui. Tá aqui ele. Como é que você transforma ele no tamanho que você quiser? Gente, a estratégia é a seguinte. Você primeiro transforma ele no tamanho 1, no tamanho unitário. Porque se você consegue transformar ele em tamanho 1, depois você multiplica pelo número que você quiser, você transforma ele do tamanho que ele... Se ele tem tamanho 1, multiplicado por 10, ele vira de tamanho 10. Multiplicado por 2021, ele vira 2021. Multiplicado por 39, ele vira o tamanho da minha idade, 39. E assim vai. Tá certo, gente? Então, encontre um vetor de tamanho 10. O que você, simultaneamente ortogonal de tamanho 10. O que você tem que fazer agora? Encontrar o de tamanho 1, que não mude a direção, o ângulo que ele faz. Então, o que a gente faz? A gente faz o versor desse vetor. O versor. Se vocês lembrarem da teoria de versor, o que é um versor? É um vetor de mesma direção e sentido. Então, eu não estou mudando a inclinação, então ele continua formando 90 graus, tudo bem? Então, ó, se eu construo o versor, eu preservo a direção e o sentido. Então, o versor é um vetor de mesma direção e de mesmo sentido que esse. Então, ele preserva a ortogonalidade, só que de tamanho 1. É justamente o que eu quero. Então, basta eu calcular o versor de 3, 7 e 1. E como é que a gente calcula o versor de um vetor? Basta pegar o vetor e dividir pelo seu módulo, porque a gente transforma ele de tamanho 1 quando a gente divide pelo módulo dele. Então, eu divido pelo módulo do vetor 3, 7, 1. Se eu pegar o vetor e dividir pelo módulo, eu encontro o versor dele. Então, eu tenho que calcular o módulo de 3, 7, 1,
Quem é o módulo 371? A gente já calculou o módulo aqui várias vezes. É 3 ao quadrado, que é 9, é 7 ao quadrado, que é 49, somado com 1 ao quadrado, que é 1. Isso dá 50 mais 9, dá raiz de 59. Raiz de 59. Esse é o módulo desse vetor. E o que eu disse? Para encontrar o vetor, basta pegar o vetor e dividir pelo seu módulo. Então, eu vou dividir 3, 7 e 1 por raiz de 59. Alguém pode dizer assim, professora, eu assisti pouca aula sua, mas eu lembro muito bem você dizendo que não existe divisão de vetores. E aí você não está dividindo vetores, não? Não, eu estou dividindo um vetor por um número, do mesmo jeito que eu multiplico pelo número, eu não multipliquei por 2 aqui, agora eu estou dividindo pelo número, eu não estou dividindo dois vetores. Não existe divisão de vetores, tá certo, gente? Existe soma, subtração, produto, dois produtos, mas na teoria de geometria analítica não está definida a divisão de vetores. Então, quando a gente pega um vetor e divide pelo seu módulo, a gente torna esse vetor de tamanho 1, porque a gente está dividindo pelo mesmo tamanho dele. Então, o tamanho que ele tinha, uma coisa dividida por ela mesma, torna-se de tamanho 1, ok? Então, quem é o vetor de tamanho 1, que tem a mesma direção e sentido que esse, é 3 raiz de 59, 7 raiz de 59 e 1 raiz de 59. Professor, esse vetor tem tamanho 1? Tem. Se você calcular o módulo dele, ó, se você calcular o módulo dele, quem é o módulo desse vetor? É a raiz quadrada da soma das suas coordenadas ao quadrado. Esse termo aqui ao quadrado vai dar 9 e a raiz ao quadrado vai embora. Vai dar 59. Esse vai dar o quê? 49 e a raiz vai embora, desculpa. E a raiz vai embora. E esse aqui vai dar 1 e a raiz vai embora. Ai, Andréia. Quando eu somar 1 com 49 dá 50, com 9 dá 59, embaixo é o mesmo denominador, então eu vou ficar com a raiz de 59 sobre 59, isso dá raiz de 1, que é 1. Então, não é mágica, gente, é matemática mesmo, certo? É teoria, certo? Então, esse vetor aqui é o vetor que tem a mesma direção, ou seja, se você fizer o produto escalar com os vetores esse e esse, que é o 2A menos B e o B menos A, eles continuam dando zero, então eles continuam sendo simultaneamente ortogonal. Por quê? Porque quando você encontra o vetor, que é o vetor de mesma direção e mesmo sentido, só que de tamanho 1, foi o que a gente encontrou aqui, ó, a gente construiu o vetor desse, não muda a direção e não muda o sentido, então não muda o ângulo que ele faz. Só muda o tamanho, ele passa a ser de tamanho 1. Isso aqui foi só para comprovar que o tamanho dele era 1, tá bom? E não precisa. Só para comprovar que o tamanho é 1, certo? Prova que tem tamanho 1. Tem módulo 1, né? Módulo igual a 1. Vou botar assim, Ctrl+Z. Módulo igual a 1, certo, gente? Então, isso aqui não precisa para a questão. Então, esse é o vetor, mas eu não pedi de tamanho 1, eu pedi de tamanho 10. Então, ó, eu transformo ele em tamanho 1, que é esse, e depois multiplico pelo número que eu quiser, multiplico por 10. Então, vai ser 10 que multiplica esse valor aqui, esse aqui. Só é ruim essa caneta que não me ajuda. E esse aqui. Então, fica com o quê? Fica com 30 raiz de 59, 70 raiz de 59 e 10 raiz de 59, ok? Esse é um vetor simultaneamente ortogonal àqueles dois que ele pediu no começo, de tamanho 10. Deu para entender? Eu posso pedir do tamanho que eu quiser. Então, de novo, vamos à teoria. Para eu construir um simultaneamente ortogonal, bastou fazer o produto vetorial entre os vetores que eu quero que seja simultaneamente ortogonal. Para eu construir um do tamanho que eu quiser, eu encontro o vetor do vetor, que já é simultaneamente ortogonal, e multiplico pelo número que eu quiser. Como é que eu construo o vetor? Eu calculo o módulo do vetor
e divido por esse módulo. Isso é o versor. E depois, como eu quero de tamanho 10, multiplico por 10. Ok, gente? O João Paulo tinha me pedido uma de paralelismo. De paralelismo, geralmente são questões que pedem para você encontrar alguma letra. Verifique se dois vetores... Ó, a questão 47, eu estou fazendo questões sempre com número. Ó, aqui, ó, a questão que eu acabei de fazer, eu falo já do paralelismo, ó. Determine um vetor unitário simultaneamente ortogonal a esses dois. Então, a questão 49, ó, você primeiro encontra um simultaneamente ortogonal, que é o produto vetorial entre V1 e V2. Depois, você encontra o unitário que ele quer. Quem é o unitário? É o versor desse obtido do produto vetorial. Como é que é o versor? Pega ele e divide pelo seu módulo. Depois ele diz, olha, nessas condições determine um vetor de módulo 5. Então, esse que você já sabe que é unitário, você multiplica por 5. Então, a questão 49 é a questão que eu estava atrás, certo? Sobre paralelismo, João Paulo, geralmente são questões envolvendo letras. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É bem no começo o paralelismo, porque ela é mais no... Observe que algumas questões, até achar que a questão do paralelismo... A 19, professora, aí, ó. A 19, determine um vetor paralelo a esse vetor, tal que o produto escalar entre eles seja 18. Pronto. Essa aqui não é bem de paralelismo, mas ela envolve paralelismo. A gente pode fazer ela. Quer fazer a 19? Que ela é de produto escalar, né? Mas ela envolve, eu aproveito e falo dela. Então, ó, o que é um vetor paralelo a outro vetor? Que ele é um vetor V paralelo a esse. Se ele é paralelo, gente, ele é múltiplo desse. Quando você coloca coordenada a coordenada, certo? Quando você bota uma coordenada sobre a outra, eu vou botar V aqui, e aí eu boto as coordenadas dele A, B e C. Então, ó, como você quer V paralelo a esse, então, quando você fizer U sobre V, aqui parece uma divisão, mas a gente não está dividindo, a gente está só fazendo a proporcionalidade. Então, isso aqui seria 1 sobre A, teria que dar o mesmo valor de menos 1 sobre B, que tem que dar o mesmo valor de 2 sobre C. Vetores paralelos têm essa característica, eles são proporcionais. Por que suas coordenadas são proporcionais? Por que suas coordenadas são proporcionais? Porque vetores paralelos é sempre múltiplo um do outro. Então, ó, se U é paralelo a V, as coordenadas deles são proporcionais, o que garante que U é múltiplo de V. Existe um certo valor aqui, K, alta letra, um certo valor K, que você multiplica o V e encontra o U, certo? Isso é a garantia do paralelismo. Se esse V passa dividindo, que não é bem dividindo, olhando a proporcionalidade, esse número K é justamente essa constante de proporcionalidade aqui, tudo bem? Então, a partir daqui, você pode criar estruturas para esse vetor ABC, que é o vetor V que você vai construir, ó. Você pode concluir, ó, que se você fizer meios pelos extremos aqui, já que tem essa igualdade, eu posso dizer que B é o mesmo valor de menos A. Então, aqui no canto de B, em vez de usar B, eu posso usar menos A, concorda? Porque B não é a mesma coisa que menos A. E aí, eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, uma relação entre C e A também, ó, entre esse e esse. Tudo bem, João Paulo? Então, se eu fizer com esse, eu faço C vezes 1 dá C e A vezes 2 dá 2. Então, eu digo que C é 2A. Então, no canto desse, eu posso trocar ele por 2A. Então, o meu vetor V pode ser escrito, na verdade, como sendo A menos A e 2A. Tá
tá certo? Se você botar, ó, menos A aqui, o que que você vai ficar? Você vai ficar com menos 1 sobre A. Menos A, menos com menos dá mais, vai ficar com 1 sobre A, que é igual a 1 sobre A aqui. Se você bota 2A aqui, o 2 cancela com o 2, vai ficar com 1 sobre A. Então, eu vou ter 1 sobre A, 1 sobre A e 1 sobre A. Fica todos iguais, tá certo? Então, por isso que esse vetor é proporcional a esse, certo? Ele dá a proporcionalidade. E aí, o que que ele quer? Ele quer que, além que eles sejam proporcionais, paralelos, que o produto escalar entre eles dê menos 18. Então, você é só fazer o escalar com 1, menos 1 e 2 e obrigar que dê 18, certo? Então, aí o que que você faz? A vezes 1, produto escalar, lembre que é multiplicar a coordenada e depois somar, né? Então, A vezes 1 dá A, menos A com menos 1 dá A positivo de novo, e aqui dá 4A. 2A vezes 2 dá 4A. Isso tem que dar igual a 18. Esse aqui eu tenho 6A igual a 18. 8, horrível. Isso implica que A é igual a 3, né? 18 dividido por 6 dá 3. E aí, eu consigo construir o meu vetor V. Quem é o meu vetor V? O meu vetor V, por essa característica, A não é 3, vai ser 3, menos 3 e 6. Esse vetor é paralelo a U. Desculpa, gente. Esse vetor é paralelo a U, ó, porque ele é proporcional ao que foi dado lá em U. Ó, o U era 1, menos 1 e 2. Deixa eu só escrever o U aqui, ó. O U era 1, menos 1 e 2. Se você fizer a proporcionalidade, vai ficar 3 sobre 1, que dá 3, menos 3 sobre menos 1, que dá 3 também, e 6 sobre 2, que dá 3, ok? Ou o inverso, que vai dar 1/3. É menos 18? Pois pronto. Então, vai dar menos 3 e troca lá. Menos 18. Obrigado, Jefferson, por corrigir. Menos 18, menos 18, menos 18. Então, aqui vai dar menos 3. E aqui vai dar menos, mais e menos, né? Mas a proporcionalidade continua. Isso vai dar menos 3 e menos 3, se a gente fizer a proporcionalidade um sobre o outro. Tá certo, Jefferson? Então, é só o resultado que não é aquele vetor, porque ele pedia que desse menos 18, e não que desse 18. Aquele era o vetor que obtinha 18. João Paulo, deu para compreender o paralelismo? Então, qual é a condição de paralelismo entre dois vetores? Dois vetores são paralelos se um é múltiplo do outro. Sendo múltiplo, é sempre possível encontrar essa proporcionalidade. Às vezes, as questões fazem o seguinte, encontre o valor, eu vou dar aqui vetores da minha cabeça. Eu tenho, por exemplo, 1, menos 2 e C, e quero o vetor V, A, sei lá, 4 e 2. Pode ser que não fique bonitinho, certo, gente? Eu quero que esses dois encontrem o valor de C e de A para que esses vetores sejam paralelos. Para U ser paralelo a V. Então, qual é a garantia para U ser paralelo a V? Que quando eu fizer 1 sobre A, ou A sobre 1, não importa a ordem aqui, tem que dar o mesmo valor de menos 2 sobre 4, que tem que dar o mesmo valor de C sobre 2. Então, para eu descobrir o valor de A aqui, é só fazer o meu pelos extremos aqui, que eu vou ficar com menos 2A igual a 4, A igual a menos 2, né? E quando eu fizer o produto, o meus pelos extremos desse outro, deixa eu botar outra caneta. Quando eu fizer o meus pelos extremos nesse outro lado aqui, ó, eu encontro o valor de C, do mesmo jeito, né? A igualdade, então eu vou ter aqui que 4C tem que ser igual a menos 4, logo C tem que ser igual a menos 1. Então, quais são os valores de C e de A para que esses dois vetores sejam paralelos? Se A for menos 2 e C for menos 1, é isso? Eu tenho um paralelismo, porque, ó, para eu encontrar esse vetor aqui, que é menos 2, 4 e 2, basta eu multiplicar, ainda tem um erro aqui, menos 4, 4, não tá certo.
Se eu multiplicar U por menos 2, eu faço o quê, ó? Eu encontro menos 2, que aqui, ó, mais 4, e menos com menos dá mais 2. Então, ó, V é exatamente menos 2 vezes U. Eu encontrei um múltiplo do outro. Eu obriguei a eles serem múltiplo quando eu faço a proporcionalidade. Olha que horrível. Ariô, João Paulo, quer que eu faça mais alguma sobre paralelismo? Tá show, professora. Tá show? Pronto. O que mais que eu posso falar para vocês? Teria alguma coisa para falar de produto misto, que trata de volume, mas o Walter ainda não falou de produto misto. Então, assim, falei das principais propriedades a gente pode só relembrar, a gente falou de ângulo, né? Então, vamos relembrar algumas fórmulas aqui importantes. Toda vida que falar de ângulo, sim, vamos fazer uma última questão ao contrário. Todas as questões que eu fiz, todas as informações foram dadas. Tem muita questão que pede um certo valor, como essa que eu pedi agora. Qual o valor de A para que tal coisa aconteça, né? Então, eu estava folheando aqui e via que tinha muita questão nesse sentido, né? Eu encontro o valor de M, gosta muito disso, né? Deixa eu passar aqui da 40 em diante. Fazer uma questão como essa aqui também, 52. Depois a gente faz uma dessas que encontra o valor de M para que tal coisa aconteça. Vamos fazer uma dessa aqui. Não, isso aqui é a 19 de novo. Até às 15 de amanhã. Né, que ter atrasado hoje. Não, a prova ainda não foi colocada, certo, Francisco? Então, na quinta-feira, o professor Walter teve alta hoje, ele já entrou em contato comigo, ele disse que na quinta-feira me manda a prova e eu posto, certo? Se ele não conseguir postar, mas ele ia ver se conseguia postar, certo? E aí a prova que ia ser hoje vai ser na quinta-feira. Ele vai ser postada no horário da aula, que acho que era isso combinado, né? No horário da aula, e tem 24 horas para entregar. Foi isso que ele tinha combinado com vocês. É para ficar do mesmo jeito, só que em vez da prova ser hoje, como estava marcado para o dia 30, vai ficar para o dia 1º. Tá Ele tinha dito que ia ser um pouquinho mais cedo, mas se for na hora da aula, melhor ainda. Pronto, eu posso pedir a ele, se vocês preferirem que seja na hora da aula, que a gente Porque normalmente a gente tem mais tempo à noite, né? À noite, né? Já que são alunos da noite, né? As atividades não mudam de horário, certo? Não muda de horário. É tudo como já estava planejado. Hoje eu estou só dando uma aula de revisão e a prova que ia ser hoje passou para quinta-feira, do mesmo jeito, certo? Se ela for postada em 24 horas, né? Foi combinado com vocês. Então, assim, ó, se ela for postada à noite, ela tem 24 horas, então até a noite do dia seguinte. Se ela for postada às 15 horas, até às 15 horas do dia seguinte. Tá certo? Ok? Poxa, essa questão aqui não copia, não, é? Só que é a outra. Ctrl C aqui. Pronto, agora ela copiou. Por cima da outra. Ó, gente, né, uma coisa que eu não falei para vocês, a gente falou muito da interpretação geométrica, eu gosto muito desse lado de que a geometria analítica é uma linguagem diferente para os mesmos problemas, mas existe uma propriedade também sobre o módulo do produto vetorial, que é o seguinte, ó, a gente já calculou o módulo do produto vetorial conhecendo os vetores. Mas esse tipo de questão aqui, ó, observe que ele não dá informações sobre U e V, assim, quem é U e quem é V, expressamente, mas dá informações sobre eles e pede o módulo de V. Ele diz assim, professora, módulo de V eu sei calcular. Basta fazer a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. A senhora já fez aí as pampas. Mas você não conhece quem é V. Então, como é que você vai fazer
a soma o quadrado das coordenadas, engasgou. O módulo de V é a soma do quadrado das coordenadas, a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Então, como é que você faz se você não conhece as coordenadas de V? Então, as outras informações da questão vão lhe dar essa possibilidade. Então, é bom vocês lembrarem que o módulo de U vetorial V é módulo de U vezes módulo de V vezes o seno do ângulo entre eles. E o U escalar V, ó, aqui é o vetorial, professora, por que não tem um módulo? Porque ele já é um número. Observe que isso aqui é um número, né? Porque módulo é o tamanho, é um número, e seno é um número. Então, desse lado é um número. Desse lado não poderia ser o vetorial, que isso é um vetor. Então, é o módulo dele que esses dois números coincidem. E aqui já não é o módulo. O escalar V é o módulo de U vezes o módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, que aí já era aquela fórmula do cosseno. O cosseno do ângulo entre dois vetores, passa essa parte dividindo, a gente vai ter o quê? O escalar V é igual a módulo de U vezes módulo de V. Então, aqui é só outra maneira diferente de escrever essa mesma fórmula, certo? E lembre que se for ela em relação ao vetorial, não é cosseno, é seno. Então, uma questão como essa, ó, ele pede o módulo de V, mas não lhe deu as coordenadas de V. Então, não tem como fazer por essa fórmula aqui que a gente sabe. Da raiz quadrada, da soma das coordenadas ao quadrado. Agora saiu. Então, não tem como fazer por aqui. Se não tem como fazer por aqui, porque eu não conheço as coordenadas de V, eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho. O que que eu tenho? Eu tenho o módulo de U vetorial V e tenho um módulo de U e tenho um ângulo entre eles. Então, ó, deixa eu mudar a cor. Se eu tenho isso e tenho o ângulo, eu posso calcular o seno, eu descubro exatamente o módulo de V. Então, é uma questão pura e exclusivamente de aplicação de fórmula, se você lembra da fórmula, certo? E aí, ó, você tem o quê? 3 raiz de 3, o módulo dele já é, né? É igual a 3 vezes o módulo de V, que você quer descobrir, vezes o seno de 60. E aí, seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, né? Então, eu vou ficar com 3, ou desculpa, raiz de 3 sobre 2. Vezes módulo de V, vezes raiz de 3 sobre 2. Aqui, eu posso simplificar, porque é só um produto, isso vezes esse é a mesma coisa aqui, né? Então, eu fico com o quê? Se eu multiplicar meus pelos extremos, isso é 1, né? 1 vezes 2 é 2, e desse lado vai dar módulo de V. Módulo de V igual a 2, certo? Então, se você der, se o módulo de V é 2, essa formulazinha aqui está correta, é o que você queria, certo? Essa questão pode vir ainda disfarçada com teoria, certo? Ele pode dizer, sabendo que a área de um paralelogramo, em vez dele te dar isso aqui assim, ele diz que a área do paralelogramo é 3 raiz de 3. Que o módulo de um dos vetores que compõem o paralelogramo é 3 e que o ângulo entre os vetores que compõem o paralelogramo é 60. Determine o tamanho do outro vetor que compõe o paralelogramo. Então, é a mesma questão, porque o que a gente sabe? A gente sabe que a área do paralelogramo é exatamente o módulo do produto vetorial. Então, se ele pode dar essa informação pura desse jeito, como pode te dar em forma de teoria. Tudo bem, gente? Ok? Deu para entender? E aí, para acabar, vamos ver se a gente encontra uma questão onde pede letrinhas. Isso gosta muito nas questões de volume. Mas aqui também tem umas questõezinhas envolvendo. Aqui, ó. Determine, eu não vou fazer a questão mais não, mas vou só mostrar para você. Determine o valor de M para que o vetor tal seja simultaneamente ortogonal a esses outros dois vetores.
Então, gente, ó, a teoria a gente já sabe, dois vetores são simultaneamente ortogonal. Se o produto vetorial entre eles dá igual a esse, então ele quer que esse vetor seja o obtido do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, você encontra eles igual a M, mas ainda não era essa a questão, que seja simultaneamente ortogonal esses dois vetores. É que, na verdade, que a letra participe da conta. Aí, geralmente, às vezes, dá uma equação de segundo grau. Deixa eu ver como é que eu acho uma questão desse jeito. Uma questão com incógnita dentro. Eu não estou com esse livro aqui, para eu folhear na mão, eu acho melhor. Pronto, essa aqui, ó. Questão 16. Sabendo que o ângulo entre esses dois vetores é π raiz de 3, determine M. Ele quer que você encontre M conhecendo esse valor. Eu vou só montar, certo, gente? Essa questão, se ela ficar muito grande, fica para vocês terminarem. Se der, a gente termina. Já que a gente começou tarde. Vocês têm outra aula depois da minha. Eu não votei. Não sei o resto. Os demais tem aula. Aí a gente pode esticar um pouquinho. Eu não, pronto. A gente estica um pouquinho depois de meia, né? De 8h30, já que a gente começou mais tarde aqui, ó. Então, era uma questão como essa que eu queria mostrar a vocês, ó. Ele pede para você encontrar o valor de uma letra que faz parte aqui, ó. Em vez de ele te dar o vetor pronto, ele te deu um vetor aqui onde tem um intruso aqui no meio, certo? Então, ele quer descobrir o valor desse intruso aqui para que essa coisa aconteça, tá bom? Mas dá para esticar. Pronto. Então, vamos concluir. Sabendo que o ângulo entre esses dois vetores é π raiz de 3, lembrando que π é 180, então, π raiz de 3 nada mais é do que 60 graus. Então, está dizendo que o ângulo entre eles é 60. Então, o que ele está dizendo? Que se você calcular o cosseno de 60 pela fórmula, né, que vai ser U escalar V, vai dar igual a módulo de U vezes módulo de V. Por que eu usei essa teoria? Porque ele está falando de ângulo. E a única fórmula que envolve ângulo é essa fórmula do cosseno, tá bom, gente? Então, ó, a gente já sabe que o ângulo é 60, então já tem como a gente descobrir quem é o cosseno de 60. A gente acabou de usar, não, a gente usou o seno, né? Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno vai ser 1/2, né? O cosseno de 60 é 1/2. Um é raiz de 3 sobre 2, o outro. E aí, ó, a gente tem U, mas a gente não tem V completo. Mas vamos lá. O que é U escalar V? É 2, 1 e menos 1. Escalar com 1, menos 1, M mais 2. Certo? E embaixo, o que você precisa? Precisa do módulo de U e do módulo de V. Que era igual à questão anterior. Aqui ele pediu o módulo de V, só que eu não tinha as coordenadas, então por isso que eu fui por outro artifício. Agora não, agora eu tenho as coordenadas de U. Então, eu conhecendo as coordenadas, como é que eu calculo o módulo? Raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ficar 4, quando eu fizer 2 ao quadrado, 1 ao quadrado e menos 1 ao quadrado, que dá 1. Do mesmo jeito, você faz aqui. 1 ao quadrado, que dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, e M mais 2 ao quadrado. Certo, gente? Então, ó, aqui você faz o que é o produto escalar. Coordenada a coordenada e soma. Então, eu vou ficar com um meio aqui desse lado. E soma. Então, vou ficar com 2 vezes 1, que dá 2. 1 vezes menos 1, que dá menos 1. E menos 1 que multiplica M mais 2. Tem gente que quer fazer menos M mais 2. Tá errado. É menos 1 que multiplica isso aqui tudo. Então, é menos 1 que multiplica M, dá menos M. E menos 1 que multiplica menos 2, que vai dar menos 2. Tá certo, gente? Não errem um sinalzinho que vai errar tudo. Porque, ó, se aqui fosse mais 2, dava 4. Como é menos 2, quer conferir se lá é mais? Esse 2 vai embora. Então, você muda toda a configuração da questão se você erra um sinal. Isso aqui vira raiz de 6. E esse outro fica 2
mais m mais 2 ao quadrado. Tem gente que quer cancelar esse quadrado com esse quadrado. Não pode, só pode cancelar quadrado se for multiplicando. Quando a gente faz isso aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado e cancela os dois, é porque tem um sinal de multiplicação entre eles, tá bom? Então, aqui não pode cancelar esse quadrado e tirar m mais 2. Isso é educação básica, mas eu sei que como tem muita gente com dificuldade na base, eu gosto de lembrar essas coisas. E em cima ficou o quê? Ficou menos 1 menos m. E embaixo ficou isso daí, né? Raiz de 6 mais 2. Vixe, Maria, como ficou? Professora, não é a raiz de 6 vezes essa outra raiz, não? Ah, muito obrigado. Eu já estava achando esse feio. Esse aqui é um... Ó, a fórmula não é mais. Obrigado, quem me corrigiu aqui. Por isso que eu disse, eita, vai complicar minha vida esse mais. Não... Pronto, ó. Me ajudou e muito sua correção, viu? Veio na hora certa. Pronto. E aí, ó, de novo, como um mais, vocês às vezes querem usar a teoria a favor de vocês, mas não pode. Ó, aqui eu não poderia cortar e botar para fora. O que eu vou fazer agora? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para desaparecer com essas raízes, tá bom? Puxando para cá, eu vou ficar com 1/4 igual. A parte de baixo vai ficar tudo elevado ao quadrado, ó, como tá aqui. Então, esse quadrado vem aqui para dentro e cancela e sai da raiz. Então, fica com 6 embaixo. E aí, isso tudo aqui, ó, vai ficar elevado ao quadrado. Aí sim, ó, ele pode sair, ok? Ó, porque não foi elevado ao quadrado e aí a raiz vai embora. Então, eu fico 6 que multiplica 2 mais m mais 2 ao quadrado, certo? Por que um sinal de mais complicava a minha vida quando eu elevasse ao quadrado? Porque se fosse um sinal de mais, gente, ó, 6 mais, eu vou só botar um tararã aqui, quando eu elevar ao quadrado, isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, era muito pior se aqui fosse um sinal de mais. Por isso que eu disse que ele me ajudou muito. Tudo bom? Tudo bem? E aí, em cima, gente, tem gente que tem dificuldade de ver esse porque é menos, menos. Enxerga isso aqui botando menos em evidência, ó. E aí, se você botar um menos em evidência, você fica com 1 mais m, né, ó, porque vai ficar menos 1 menos m, tudo isso ao quadrado. Aí sim você tem em cima um produto notável. Esse menos vira positivo, e você tem esse parênteses, que é uma soma ao quadrado, que é diferente de um produto ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar um produto notável em cima. Deu para entender? Ó, deixa eu passar para cá e talvez vocês entendam. Então, em cima vai ficar positivo, porque todo termo elevado ao quadrado é positivo. E aqui tem um produto notável. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 mais 2m mais m ao quadrado. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E embaixo você tem o quê? A gente tem um produto notável aqui de novo, né, ó. Mas eu faço já ele. Eu vou logo multiplicar ambos os termos por 6. Então, eu vou ficar com o quê? 6 vezes 2, que dá 12, desculpa. Sim? E aí, 6, que multiplica esse produto notável. Vamos abrir logo essa conta? Já que a gente tem pouco tempo. De novo, um produto notável. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4m. Mais o quadrado do segundo, que vai dar 4. Aqui a letra fica feia, mas deu para entender, né? Ó, que a gente tem um parênteses aqui. Deixa eu botar um colchete aqui. Tá bonitinho. E um 6 que veio daqui, né? Ó, que veio desse aqui. Tá bom? Tá dando para entender? As contaradas feias, minhas letras feias aí. Seguindo, gente, ó. Aqui vai ficar 6m, né? Aqui não tem mais o que fazer, o que a gente tem para fazer é aqui embaixo. Então, vamos repetir 1/4. Em cima fica a mesma coisa, eu não vou nem gastar a caneta para repetir, depois eu olho para ela. E embaixo vai ficar o quê? Vai ficar 6m2, mais 4 vezes 6, 24, 24m.
E 6 vezes 4 dá 24, com esse 12 aqui vai dar 36. Deixa eu ajeitar esse 24, tá muito feio. Vai dar 36, ok? E em cima dá a mesma coisa, eu vou só ajeitar. M2, 2M e 1. Aí agora a gente multiplica meios pelos extremos, joga tudo para um lado, cai na equação do segundo grau, resolve a equação do segundo grau e encontra o valor de M. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer esse lado que é multiplicado por 1, dá ele mesmo. Então, 6M2 mais 24M mais 36. E esse outro lado vai dar igual a 4M2 mais 8M mais 4. Quando eu passo esse para o lado de cá, vai ficar 2M2, né? Qual coisa difícil aprender a escrever com essa caneta. 2M2. Quando eu passo esse para cá, vai subtraindo, vai ficar 16, né? Quando eu tiro o 8, vai ficar 16M. E aqui era quanto? 4, né? Mais 4, que era esse vezes 1. E quando eu passo 4 subtraindo, vai ficar 32. 32. Igual a 0. Dá para dividir tudo por 2, para ficar com números menores. M2 mais 8M mais 16 igual a 0. Uma equação de segundo grau, tem duas raízes reais, se o delta der diferente de 0, tem uma raiz real, tem uma raiz real se o delta for igual a 0, e não tem raiz reais se o delta é menor do que 0, negativo. Mas aqui, como o A é 1, tem uma estratégia que a gente pode não resolver por Bhaskara. Pega dois números que multiplicados dá esse e que somados dá esse. Dois números que, quer dizer, dá o contrário desse, dá esse de sinal trocado. Então, dois números que multiplicados dá para dar mais 16, ou seja, M1 vezes M2 tem que ser igual a C, ou seja, tem que ser igual a 16, e M1 mais M2 tem que ser igual ao contrário de B, tem que ser igual a menos 8. Que números são esses? M igual a menos 4 e M2 igual a menos 4. Se a gente fizer aqui, ó, menos 4 vezes menos 4 dá 16, positivo, e menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então, se você resolver o delta vai dar 0, que aí tem duas raízes iguais, né? E aí você descobre o valor de M para que aquilo acontecesse, certo? Então, existem questões que é nesse sentido, de colocar um incluso para você encontrar um certo valor, tá bom? Ok, turma? Levi chegou? Então, eu acho que a gente conseguiu dar aí bom andamento, boas questões, um bom resumo da teoria, tá certo? Mãe! Que tá gravando. Gente, eu vou parar a gravação, porque chegou um menino aqui. Um cheiro, Levi. Você cai, menino. Espera aí. Interromper a gravação.